bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos vão para o lixo por ano em todo o mundo. Os dados sobre essa assombrosa montanha de desperdício foram recém-divulgados pela FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. As perdas econômicas representam cerca de 750 bilhões de dólares por ano. As perdas sociais e ambientais são incomensuráveis. Esses alimentos, perdidos na produção, armazenamento e transporte e também desperdiçados nos pontos de venda e nos domicílios, poderiam ser redirecionados para 1 bilhão de famintos do planeta. Poderiam ainda diminuir a pressão sobre recursos naturais como água, terra e energia, além de reduzir a necessidade de uso de herbicidas, pesticidas e fungicidas na agricultura. Discutir as ações e políticas capazes de aperfeiçoar o sistema da cadeia alimentar internacional é pensar em como envolver governos, iniciativa privada e a sociedade civil nesse processo. É defender o uso de novas tecnologias, investimentos em infraestrutura, a melhoria da gestão e da logística do setor e mudanças nos hábitos de consumo para economizar recursos ambientais, econômicos e melhor equilibrar a balança da fome mundial. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute caminhos para reduzir o desperdício de alimentos no mundo. Para essa conversa, eu tenho o prazer de convidar Rosana Perrotti, fundadora da plataforma Sinergia, Tatiana Tucunduva Felipe Cortese, doutora em Saúde Ambiental pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP, Ivan Baldini, diretor das entidades oficiais da gastronomia, e Manuel José da Silva, conhecido como Adelson, secretário de Segurança Alimentar da Prefeitura Municipal de Diadema. Bem-vindos. Obrigada. Os dados revelados pela FAO indicam que geralmente os países em desenvolvimento sofrem mais com as perdas de alimentos durante a produção agrícola, enquanto o desperdício na distribuição e no consumo tende a ser maior nas regiões de renda média e elevada. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Da lavoura aos pratos, em que lugares e em que medida ocorrem as perdas e o desperdício por aqui? Bem-vindos de novo, eu vou começar pelas damas. Rosana, obrigado pela presença. Aonde a gente desperdiça mais? Quais são os números do desperdício no Brasil? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui para debater esses temas tão críticos e importantes, né? Essa contribuição que vem dos estudos da FAO são muito importantes. Bom, o desperdício acontece de forma generalizada, toda a cadeia tem muito desperdício, principalmente em países de dimensões como o Brasil, né, onde o alimento precisa chegar numa condição adequada à mesa do consumidor, mas a logística é um grande desafio. Grandes distâncias. Grandes distâncias. Condição de transporte nem sempre as mais adequadas, enfim. Exatamente. O nosso consumidor é cada vez mais exigente, então o que acontece é que muitos alimentos que estão absolutamente adequados para consumo acabam sendo descartados, porque as pessoas não compram, por exemplo, uma banana que soltou da penca, um tomate que está um pouquinho amassado, né? E a própria indústria também acaba desprezando alguns alimentos que não estão exatamente no formato que é o desejo do consumidor. Então, às vezes, um milho que está fora da cor ou do calibre, uma cenoura que está menorzinha. Então, o desperdício está, assim, distribuído em toda a cadeia. No Brasil, infelizmente, nós somos mais desperdiçadores do que a média global. O Brasil, nós somos mais desperdiçadores? Nós somos mais. Nós desperdiçamos cerca de 64% da produção de alimentos. 64%? Também dados recentes da FAO, da ONU. Isso também nos alimentos já industrializados, né? Nas cadeias de supermercados, nos restaurantes, assim por diante, porque quando está perto da validade, o supermercado já tem que retirar das prateleiras. Exatamente. E não pode reaproveitar, né? Grandes volumes hoje são desperdiçados nos supermercados, né? Eles têm que ser devolvidos para as indústrias darem um destino, que normalmente ou é incineração, ou vai ainda muito alimento para o aterro.
E é uma grande perda para a indústria de alimentos também, porque eles Ou têm seja, que atender... também é um problema econômico. Além de um Há problema muito. social agônico, é um problema econômico. Deixa eu colocar a Tatiana na conversa. Tatiana, bem-vinda. Antes de você responder, eu até queria saber se você, como pesquisador, enfim, saberia da onde vem a nossa estética pelos alimentos grandes, bonitos, de cor, por que os menores eventualmente são descartados. Mas antes de você me responder, eu queria já agradecer o presente que você trouxe para a nossa produção. A Tatiana, junto com outros colegas, está organizando um livro, Mudanças Climáticas, do Global ao Local. Então, muito obrigado. O livro vai ser lançado quando, Tatiana? Então, primeiro agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. O lançamento formal, oficial, que todos estão convidados aqui, já gostaria de deixar esse convite, vai ser no dia 6 de novembro, às 19 horas, na Livraria da Vila, da Alameda Lorena. Então, todos Isso na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo. Editora Manoli. Eu só aproveito a oportunidade para dizer, o livro traz... Esse tema de mudanças climáticas hoje em dia está muito, né? Todo mundo fala sobre o assunto. Mas a gente toma um cuidado de trazer um estudo focado para a cidade de São Paulo. Porque já que somos a 4ª maior cidade do mundo, com todos os problemas que nós temos, essa questão climática que é global, mas ela traz muitos efeitos para a cidade e para a população local. Então, a gente tentou abordar isso de uma forma que explicasse o que a cidade tem a ver com essa questão global. Do aquecimento global. Agora, voltando aos alimentos e ao desperdício dos alimentos. Como que você analisa nos trabalhos que você tem acesso, enfim, ou faz, e por que a gente tem uma certa estética com os alimentos? Essa é uma bela pergunta. Dá para a gente debater bastante, porque a gente tem um aspecto cultural que a alimentação como um todo, ela sempre envolve questão visual, então tem um apelo visual, tem um apelo por conta do aroma, né? E a gente também tem uma cultura que não trabalha essa questão de, bom, vamos consumir enquanto o alimento estiver bom. Fica uma cultura de que, bom, enquanto ele está bonito, ele vai à mesa. Quando não estiver mais, e isso, como a própria Rosana falou, já vem do consumidor. Então, quando já vem da cultura familiar, né? Familiar, porque, inclusive, tem uma coisa de passado. dizer assim, nas brincadeiras familiares, a gente fala do já te vi, né? Essa coisa de ter uma certa aversão de comer de novo o mesmo alimento que já veio à mesa uma única vez. Então, repetir no jantar aquilo que foi no almoço, né? Sim, a gente entra na questão até do nome, que no projeto FOME, a gente sempre discute muito no comitê científico, que é resto. Não, não é resto. É excedente de alimento. E isso é perfeitamente consumível. Agora, é um hábito que a gente vai ter que mudar, né? E que a gente começa, nas discussões que a gente leva essa polêmica, essa questão para universidades, para fóruns de discussão próprios e especialistas sobre o tema, a gente vai ter que trabalhar essa questão, porque o resto é uma palavra que, né, tem desqualifica, uma coloca num conotação... campo pejorativo, né? Isso, então a gente tenta como trabalhar... se fosse um alimento pior do que outro. Para que vire excedente. E o que é excedente é bom. Se não é para gente, que seja para quem precisa. Mas a gente observa isso em feiras livres, sacolão. A gente até esteve no Banco de Alimentos, né, do município de São Paulo, e eles falam que o que eles recebem de coisa, como você citou no início, em relação às políticas internas das grandes empresas, porque as políticas internas dizem, olha, se tiver só 30 dias de validade, já não serve para ser distribuído. E isso é muito sério, porque o que tem 30 dias de validade, realmente a empresa tem a preocupação com a segurança alimentar, tem que garantir que quando o produto seja distribuído, vai chegar no consumidor dentro das condições que são exigidas. Mas o que não serve para distribuir para todos, pode facilmente ser direcionado para projetos que tenham esse... De combate à fome. Exatamente. Ivan, entra na conversa. Do teu lugar, né? Quer dizer, como representante da hotelaria, enfim, do setor da gastronomia, né?
como que os empresários do setor gastronômico recebem, né, medidas que vão na direção de combater o desperdício? Bem, eu gostaria de agradecer o convite, primeiramente, e expor que o nosso setor é o mais visado quando se fala de desperdício de alimentos. O grande público acha, inclusive, que é no restaurante que tem o maior desperdício. E, na verdade, complementando o que a Tatiana falou, nós não temos desperdício. No projeto, a gente tomou o cuidado de classificar excesso de produção não comercializada. No caso de um restaurante, o restauranteiro vai fazer a sua previsão de venda naquele dia. Vamos supor que perto da hora do almoço chove. Vai sobrar muito, porque ele não conseguiu sintonizar a demanda. A variação da demanda que pode ocorrer. Né? Porque foi um caso sazonal. A indústria também tem esse mesmo problema. Primeiro, que é uma atividade comercial, ela tem que vender o máximo possível. Mas, de repente, vende a mais e está lá na prateleira próximo do término da validade. Tem que ser retirado esse alimento, excedente, esse excesso de produção não comercializada. Então, perto dessa cadeia, dentro dessa cadeia em que tem esses 60% no Brasil de desperdício, de desperdício, parte dele, e grande parte dele, é de alimentos já processados, prontos para consumo. E no setor da gastronomia, principalmente, nós lidamos com o dia a dia. Nós vemos lá aquela quantidade de alimentos sendo jogado fora hoje por força de leis. Agora, por força de leis corretas, leis de segurança alimentar, que o Adelso vai falar bastante sobre isso aqui também. Uhum. Então, nós temos que respeitar a segurança alimentar, em primeiro lugar. E esse projeto, ele nasceu da premissa de ter segurança alimentar, que é o Projeto Fome, que nós vamos discorrer mais aqui à frente. Adelson, entra na conversa, bem-vindo, obrigado pela presença. Segurança alimentar e desperdício, como equacionar esses dois fatores? Primeiro, agradecer o convite. Uma boa noite a todos participantes. Acho que tem como, é difícil porque a consciência do ser humano ela não é fácil. Você tem que o dia a dia tá debatendo isso. Né? Isso é uma riqueza que está aqui na mesa. Falando da saúde. Né? Quando se fala de alimentação, de segurança alimentar, está falando de viver mais. Né? E melhor. E melhor. Não é só viver mais e melhor. E eu quero viver mais e melhor. Acho que nós queremos. Então, assim, nós temos... Eu acredito muito nisso, nas palestras, nos debates, né? Nas pessoas se conscientizar. Né? Nas leis, nós precisamos trabalhar, inclusive as leis brasileiras, porque eu sou responsável pelo Banco de Alimentos da cidade de Diadema, e nós temos vários parceiros que nos ajudam, temos vários profissionais no Banco de Alimentos, mas nós percebemos que tem parceiros, tem pessoas, tem indústria, tem supermercado que quer ser parceiro, e não é porque tem medo das leis, que punas, né? Por exemplo, você vai ceder aí uma tonelada de feijão para o Banco de Alimentos, se amanhã der um problema, quem é responsável? Né? Agora, precisa ter essa parceria. Nós temos profissionais, eu vou citar um pequeno exemplo, de Adema, nós aproveitamos 100% dos nossos alimentos, não tem desperdício. E por quê? Porque os nossos parceiros nos mandam, existe a equipe profissional. Ou seja, daquilo que vocês recebem, se aproveitam 100%, mas poderiam receber mais. Poderia receber mais. Impedimentos legais, etc., que nós vamos conversar durante o programa. Aquilo que nós recebemos dos nossos parceiros, que tem bastante parceiro, esse mês mesmo, que se encerrou, nós arrecadamos aí 87 mil quilos de alimentos, que foi aproximadamente para 87 entidades, que contribuiu aí com 18 trabalhadores da cidade de Diadema. Bom, quando eu falo 100%, é porque teve aí uma perca de 10%, entre aspas, percas, porque esses 10% nós
levamos para fazer comportagem, fazer adubo. Nós temos um projeto na cidade de hortas comunitárias, né? Então nós usamos 100% porque fazemos adubo com as percas, né, que é de 5 a 10, e automaticamente levamos para a terra, para que vire adubo e automaticamente o alface que vai também para a mesa do trabalhador em Diadema é bem saudável, que nós temos. Maravilha, eu preciso fazer o nosso primeiro intervalo e a gente volta daqui a pouco discutindo, inclusive, os desafios legais para parar de desperdiçar alimentos. A gente já volta.